Pronto, iniciamos já a gravação. Sejam, repito, todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Queridos, como eu gosto de fazer, vamos fazer uma breve revisãozinha do que nós vimos nas últimas aulas, para que a gente possa entender o que a gente vai ver hoje. Nós concluímos, uma terça-feira, o estudo dos crimes contra a administração por funcionário público. Então, vocês se lembram, no nosso segundo encontro, lá atrás, nós conversamos sobre o conceito de funcionário público, e aí, a partir daí, começamos a estudar do artigo 312, até a aula passada, os crimes praticados por funcionário. Então, todos os crimes, bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Todos os crimes que nós estudamos até a aula passada são crimes compreendidos, entendidos como crimes próprios, crimes em que a condição de funcionário é uma condição não apenas importante, mas necessária. Então, do crime de peculato, lá do 312, até o crime de violação de sigilo profissional, do 325, lembrando que, como nós vimos na terça-feira, o 326 ele foi revogado, todos esses crimes, eles são crimes próprios, crimes praticados pelo funcionário contra a própria administração. Ainda resgatando um pouquinho o que nós conversamos no nosso segundo encontro, onde nós vimos lá o conceito de funcionário público, nós conversamos e vimos que o legislador vai utilizar esse critério. Ele utiliza esse critério para dizer, olha, eu tenho que proteger a administração, vou imaginar aqui uma série de condutas criminosas e eu vou escalonar essas condutas em dois patamares. Então, ele cria um patamar dos crimes praticados por funcionário e um outro dos crimes praticados por particular. A ideia é dar aos crimes praticados por funcionário um peso maior, né, uma responsabilidade maior, um grau de punição. E aí, com base nisso, nós estudamos e concluímos o estudo dos crimes contra a administração na última aula. A partir de hoje e durante a semana que vem, nós vamos estudar os crimes contra a administração, a gente continua no mesmo título, mas nós mudamos de capítulo, nós vamos avançar para o capítulo 2, para o segundo capítulo, que trata de crimes contra a administração, agora praticados por particular. Crimes contra a administração, dessa vez praticados por particular. Então, a gente mira agora, virando o jogo, virando aí o disco, o chip, a gente vai mirar um outro tipo de sujeito ativo, que é o particular, ou seja, aquele que está fora da administração. Só aproveitando para lembrar, a matéria da prova são os crimes contra a administração, todos eles. Quando for na semana que vem, nós vamos conseguir fazer uma revisãozinha. Vamos fazer uma revisão, lembrando que a nossa prova será no dia 22. Então, passada a próxima semana, na outra, nós vamos ter aí a nossa prova. Tá? Mas fiquem tranquilos, quando for na semana que vem, eu vou mostrar aqui no AVA, vou deixar para mostrar isso na quinta-feira da semana que vem, exatamente para ficar bem fresco aí na memória de vocês, como é que vai ser a prova, não tem mistério, tá? Ela vai estar no AVA, vocês vão baixar ali um arquivo.doc e faz a prova, converte em .pdf e me envia, tá? Ainda não vai ter muito mistério em relação a isso. Então, a matéria da prova, crimes contra a administração, tanto os praticados por funcionário, quanto os praticados por particular. A gente vai concluir isso na semana que vem, ainda alcançaremos a quinta-feira fazer uma revisão para a prova, o meu planejamento é que a gente termine a matéria na terça-feira,
e reservei a aula de quinta-feira apenas para revisão. Tá bom? Alguma dúvida sobre a prova, por enquanto? Alguma coisa que queiram saber da prova? Repito, na próxima quinta-feira eu vou voltar ao tema para explicar direitinho qual é a prova. O mais importante é a gente estar junto, ninguém vai ficar para trás, e a gente vai entender bem tudo que a gente tem que entender. Queridos, então vamos ao nosso tema de hoje, crimes contra a administração praticados por particular. E a primeira coisa, e a mais importante, é a seguinte. Então, eu venho falando para vocês, durante todas essas semanas, de que o legislador separa os crimes contra a administração em dois grandes grupos. Os crimes praticados por funcionário, os crimes praticados por particular. A gente tem essas duas grandes categorias, essas duas grandes separações de condutas. Agora, o que é importante? Eu queria começar por aqui. Quando o Código fala em crimes praticados por particular, ele usa essa linguagem. Mas o que eu quero que vocês entendam, eu quero que façam uma tradução na cabeça para entender o seguinte. Quando ele fala em crimes praticados por particular, o que ele está, na verdade, nos querendo dizer, o objetivo, a mensagem que ele quer passar é a seguinte, ele quer dizer o seguinte, olha, esses crimes não exigem a condição de funcionários públicos. Esses crimes, nós vamos iniciar o estudo hoje, são crimes onde a condição de funcionário público não é exigida. Então, não entendam, venham a compreender, não quero que vocês compreendam esses crimes como crimes que excluem o funcionário. Não é isso. Crimes onde a condição de funcionário não é exigida. E ele usou a expressão por particular para deixar claro que se contrapõe aos crimes praticados por funcionário, desta feita, exigindo-se a condição de funcionário. Mas o que é importante a gente perceber aqui? Esses crimes, insisto, são crimes onde eu ser funcionário ou não importa. Então, muita atenção com isso, porque quando a gente fala em crime praticado por particular, pode nos dar a impressão, e é em parte justificada essa impressão, de que eu estou excluindo por completo o funcionário público. Não. Eventualmente, um funcionário público pode vir a praticar um desses crimes. O que apenas o Código quer dizer, o que o legislador quer dizer ao usar a expressão por particular, é que aquela condição de funcionário não é obrigatória, mas não é também algo que excluirá a possibilidade da prática de crime. Explicando de uma outra maneira, os crimes que nós concluímos o estudo na última terça-feira são crimes em que só o funcionário pratica. Só o funcionário vai poder praticar. São crimes próprios, onde eu exijo essa condição de funcionário. O crime que a gente está vendo, ou os crimes que nós estamos vendo a partir de hoje, já são crimes distintos, porque são crimes em que eu vou não exigir essa condição. Não que ela não possa estar presente, mas ela não é uma condição obrigatória. Então, o que eu quero dizer é que, do 328 em diante, qualquer pessoa pode praticar, ou diante de crimes comuns, inclusive o próprio funcionário público. Ele não está excluído da lista de sujeitos ativos potenciais. Eu apenas não exijo essa condição para efetivamente desempenhar ou realizar essas condutas. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente compreenda esses crimes a partir dessa perspectiva, para a gente entender que não é uma condição que exclui o funcionário, não são crimes que excluem o funcionário. Apenas não se exige essa condição. Eu não exijo especificamente essa condição para que ele venha a praticar o crime. Então, feita essa consideração, com base nesse raciocínio, vamos então para os crimes. Hoje,
eu quero ver com vocês do artigo 328 ao 331 do Código Penal. Então, a gente vai ver hoje do 328 ao 331 do Código Penal. E como é que nós vamos fazer o nosso estudo hoje? A gente vai ver primeiro o 328, tá? E depois a gente caminha aí para os outros três. Então, primeiro a gente vai ver o 328 e depois a gente vê o 329 em diante. Veja o que é que diz aí o 328. Usurpar o exercício de função pública, é o crime de usurpação de função. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos de multa, parágrafo único, se do fato o agente ofere vantagem. Pena de 2 a 5 anos. A usurpação, ela pode ser traduzida, a melhor das traduções é que essa usurpação é uma apropriação, uma subtração indevida. Então, aqui, efetivamente, eu vou agir como se funcionário público fosse, não o sendo. Veja, eu não estou habilitado, eu não estou investido daquela determinada função. Rafael, esse crime pode eventualmente ser praticado por funcionário público? Pode. Basta que, veja só, quando você é funcionário público, você vai receber uma atribuição do Estado. Essa atribuição ela é definida por lei. A lei determina isso, a lei define isso, e ela vai dizer o seguinte: olha, você é funcionário público, você deve realizar essas atividades. Então, eu recebo por parte do Estado a atribuição, a delegação dessas atividades específicas. Preciso fazer isso, 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 isso e isso. Então, eu tenho aí um pacote de ações vinculadas, atribuídas àquele espaço que eu ocupo na administração pública. Portanto, se eu sou médico da Prefeitura de Fortaleza, eu tenho ali o meu conjunto de atribuições. Se eu sou auditor da Receita Federal, eu tenho ali o meu conjunto de atribuições. Se eu sou oficial de justiça, eu tenho ali o meu conjunto de atribuições, e assim por diante. Então, esse crime ocorre, se caracteriza, quando alguém passa a exercer uma função para a qual não foi investido, para a qual a administração pública não delegou a ele essa atribuição. Não interessa se eu estou falando de alguém completamente fora da estrutura da administração, se eu estou falando de alguém completamente alheio à estrutura da administração, alguém que a gente vai se acostumar a chamar de extraneus, né? Alguém que está fora da administração, ou mesmo, eventualmente, alguém que faz parte da administração, é funcionário público, mas não tem aquela determinada atribuição. Tá? Então, veja, eu já, inclusive, usei esse exemplo em aulas anteriores. Eu sou funcionário público para os efeitos penais, porque eu ocupo um cargo de assessor de desembargador no Tribunal de Justiça. Então, eu tenho, efetivamente, dentro daquele conceito do artigo 327, eu preencho os requisitos daquele conceito e sou, para os efeitos penais, funcionário público. Muito bem. Ocorre que, diante disso, ou em face disso, eu tenho um conjunto, efetivamente, de atribuições. Eu já comento isso, Ruth. Eu tenho um conjunto de atribuições. Então, o meu cargo me entrega um pacote fechado de atribuições. Lembra do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade nos direitos públicos diz que eu só faço o que a lei me autoriza. Então, eu tenho ali um pacote fechado. Imagina que um determinado dia, sem qualquer tipo de delegação do poder público, sem determinada ordem da autoridade pública, sem qualquer tipo de mandamento da administração pública, eu resolvo atuar
agir como se eu fosse oficial de justiça. Veja, eu não fui investido nesse cargo, eu não recebi a delegação dessa função, nada. Eu resolvo atuar como oficial de justiça. Eu estou a praticar o crime do 328. Então, veja, o crime do 328 é quando eu me aproprio, quando eu vou subtrair e acabo exercendo, realizando atos típicos de funcionário público, ocupando essa função. Não interessa se eu sou uma pessoa fora da administração, que a gente vai chamar de extraneus. Veja, Ruth, a doutrina usa essas duas expressões, falando em intraneus, aqueles que estão dentro da administração pública, ou seja, aqueles que recebem ou preenchem aquele conceito que nós já conhecemos lá do artigo 327 de funcionário público, e extraneus são aqueles que estão fora da administração, aqueles que não pertencem à estrutura da administração, o que o Código Penal chama de particulares. Então, é apenas uma linguagem doutrinária que ele faz a separação dos que pertencem à administração e, portanto, são tratados como funcionário e recebem, em regra, uma penalização mais grave, e aqueles que estão fora da administração, que são o que o Código chama de particulares, e receberão aí um tratamento grave, são crimes graves, mas menos graves do que os anteriores. Tá? Então, veja, o crime do 328, ele inaugura o capítulo 2º do título dos crimes contra a administração pública, tratando aí, insisto, dos crimes praticados por particular, mas a gente sempre vai ler o crime praticado por particular como um crime que não poderá ou não deverá exigir como condição obrigatória, inequívoca, absoluta, a condição de funcionário público. Então, é muito importante que a gente fixe essa ideia. Quando ele fala de crimes praticados por particular, a mensagem que ele quer nos transmitir, a mensagem que ele quer passar, é no sentido de que eu não preciso ser funcionário. Eu até posso ser, mas eu não necessariamente preciso ser funcionário. Tá? Então, o crime de usurpação de função pública pode ser praticado por alguém de fora, completamente de fora da administração, ou mesmo por alguém da administração, mas que passa a exercer uma função para a qual não recebeu delegação, não recebeu permissão, não recebeu investidura do poder público. Tá claro? Nós vamos agora ver os outros 3 crimes de hoje, que são os crimes de resistência, desobediência, desacato. Mas antes disso, eu vou fazer aqui rapidinho uma chamada, tá bom? Então, por favor, não saiam agora, dei uma disfarçadazinha, daqui a pouco vocês saem. Não precisa ser tão ofensivo assim também de eu fazer a chamada e vocês saírem. Dá uma disfarçada para eu não me tocar, tá bom? Só um minutinho que eu vou fazer aqui rapidinho a chamada. Vocês são de longe, e isso me deixa muito feliz, mas vocês são de longe a minha turma mais assídua. Né? Praticamente não tenho faltas na turma de vocês, o que me deixa muito, muito feliz, especialmente considerando o nosso horário. Né? Então, quero agradecer.
Já finalizando aqui, que só um minutinho. Pessoal, feita a chamada, tá? Agora é aquela hora que você disfarça um pouquinho para sair. E por falar nisso, eu queria realmente agradecer vocês, e agradeço isso de coração. Primeiro pela assiduidade, vocês são uma turma super assídua, nós somos 36, vocês são 36, comigo 37, a gente tem 31 pessoas aqui no chat, então temos aí sempre poucas faltas. Eu queria agradecer a dedicação de vocês. É um semestre desafiador, esse regime de aulas remotas é um regime complexo, a gente reconhece isso. Nós, professores, temos nos esforçado muito para que a gente possa trazer para vocês, dentro do possível, um certo ar de normalidade, de regularidade. Eu, particularmente, não comprei a ideia do tal do novo normal. Para mim, não tem novo normal, só tem um tipo de normal. Enquanto a gente não chegar nele, a gente não está vivendo normal nenhum. Mas a gente pode passar por isso de uma forma um pouco menos sofrida. Então, eu queria muito agradecer essa dedicação de vocês. Estão aqui sempre 7h30. Para mim é uma alegria quando eu abro a sala, vejo já todos vocês. Então, a gente só conseguirá vencer isso de uma forma bacana, positiva, se a gente fizer isso juntos. E é muito bom para mim sentir essa energia, essa dedicação de vocês. A gente também tem que pensar, acho que é importante isso ajuda a pensar tudo aquilo que a gente já viveu, né? Quer dizer, imagina se a gente tivesse paralisado tudo em março e tivesse esperando um dia voltar às aulas, como a gente poderia voltar? Quanta coisa a gente tinha perdido. Então, bem ou mal, a gente concluiu o primeiro semestre, estamos avançando aqui no segundo semestre, já vamos aí para o nosso segundo mês de aula, então é importante que a gente tenha isso. Então, queria de coração agradecer vocês pela dedicação, por estarem aqui, por participarem, e que isso cada dia seja mais constante. Né? O fato de a gente não estar ainda juntos presencialmente não quer dizer que a gente não possa nos dedicar e ter aí efetivamente isso. Tá? Obrigado, Jorge. Obrigado, Larissa. Eu realmente tento me esforçar ao máximo para passar uma aula. Eu sei que a aula é difícil, de ficar ali olhando para uma tela, né? Tem tantas coisas melhores para vocês encararem numa tela do que a mim. Eu tenho consciência disso. Tela por tela é melhor o Netflix, né? Netflix, Amazon, Globoplay, etc. Mas a gente tem que encarar isso e vamos vencer, e isso de alguma forma vai trazer algum tipo de lição positiva, tá? Eu confesso a vocês, vou fazer aqui uma confissão particular, que eu não consegui ainda ver, fora como algumas pessoas viram, uma iluminação. Não sei se vocês com certeza devem conhecer alguém assim, que durante esse período de quarentena, de pandemia, sofreu iluminação, nada vai ser como antes, tudo vai ser melhor. Eu tenho uma prima minha que eu acho que ela se descobriu agora, ela descobriu todas as alegrias da vida, tudo agora está maravilhoso. Eu, particularmente, não comprei essa tese, não. Eu acho que tudo vai ser igual, né? Quem é bom continua bom, quem é ruim continua ruim. Eu acho que essa quarentena, ela apenas aflorou aquilo que você já tem, tá? Então, assim, não vejo aí uma mudança drástica. Tem gente que encontrou o seu eu interior, eu não encontrei eu interior nenhum, né? Já tinha encontrado, então, tem isso. Tudo bem, talvez tem gente que tem uma visão mais romântica da vida. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma prima, Bianca, que descobriu tudo, e agora é artista, e canta, e faz lives, e montou um negócio novo, e não sei o quê. Bacana, eu fico feliz por ela, até uma prima que eu tenho um bem-querer muito grande. Mas no meu caso, tudo continua igual, continuo dando minhas aulas, continuo trabalhando do jeito que for, e é um período muito duro, porque a gente tem, e isso é uma coisa que não sai da minha cabeça em nenhum momento, que é um ano
de muita tristeza para muita gente. A gente tem que ter uma postura muito respeitosa em relação a isso. Por isso que me incomoda, às vezes, a gente vê tanta festa sendo feita, mais do que a aglomeração em si, que já é algo que não é adequado, me incomoda um pouco essa vibe exagerada de alegria. Não que a gente tenha que entrar numa vibe de tristeza, de depressão, disso, não é isso. Mas eu acho que é um tempo de não apenas de resiliência, mas de respeito, de uma certa contenção por tanto sofrimento de tanta gente, né? Apesar de ter uns iluminados aí que se acharam, eu vi uma declaração do Miguel Falabella, né? Ator, autor, diretor, ele disse uma coisa que eu me identifiquei muito, ele disse que quantas pessoas agora se sentem geniais, né? E todo mundo quer fazer uma live porque é genial. Todo mundo achou que é importante falar e que todo mundo vai prestar atenção. Eu confesso a vocês que praticamente não vi nenhuma live, né? Porque eu não vejo aí grandes coisas nessas questões. Então, queridos, eu queria de coração agradecer a vocês. É um esforço imenso para vocês, eu sei disso. Tem que focar aqui com tantas distrações que a gente tem em casa, né? De qualquer maneira, quando a gente está em sala de aula, a distração é só o celular, então já restringe um pouquinho as distrações, mas em casa são outras realidades, outros compromissos. Então, a gente tem se esforçado muito, a universidade como um todo, nós, professores, e eu em particular, para tentar trazer a melhor aula, o melhor produto possível. Tá? Então, fica meu agradecimento aqui de coração. Queridos, então a gente vai ver agora esses 3 crimes, 329, 330 e 331. Eles têm um ponto de contato, eles fazem parte de um grupo onde a gente consegue visualizar uma certa semelhança, porque eles protegem o mesmo aspecto da administração pública. Então, o crime de resistência, o crime de desobediência e o crime de desacato são crimes que vêm proteger um aspecto comum da administração pública, que é a autoridade da administração. Então, é esse foco que eu quero que a gente tenha para começar a ver esses 3 crimes. Então, a administração pública, para que ela possa exercer seu ofício, para que ela possa exercer sua atividade, para que ela possa exercer as suas funções como administração pública, ela precisa, obrigatoriamente, ter essa autoridade. Isso significa o seguinte, que ela vai ter a capacidade de mandar e nós, sociedade, temos a obrigação de obedecer. Isso a gente pode voltar um pouquinho até lá nas disciplinas que vocês fizeram de direito constitucional, de teoria do Estado e ciência política, vocês viram um conceito chamado soberania interna. A soberania, a gente pode classificar a soberania através de vários métodos, vários conceitos, várias espécies, vários ângulos. Por exemplo, eu trabalhei muito durante o meu doutorado com o conceito de soberania estatal, que é aquela soberania que o Estado tem para se fazer Estado. Tá? Existe um outro conceito de soberania que é muito trabalhado também na ciência política, que é o conceito de soberania popular, né? A soberania que o povo vai ter para encarar determinada exercício do poder. Mas quando a gente fala de soberania estatal, a gente está falando da soberania do próprio Estado, não da soberania do povo, mas soberania do Estado. Repito, esse foi o meu objeto de estudo muito fortemente durante o doutorado. O primeiro capítulo da minha tese de doutorado, por exemplo, é só sobre soberania. Escrevi mais de 60 páginas só sobre esse conceito, soberania estatal. Essa soberania estatal ela pode ser definida de 2 formas diferentes. Eu tenho uma soberania estatal externa, que significa que eu, enquanto Estado nacional, vou me impor a outros Estados nacionais. Então, eu vou dizer, olha, eu sou o Brasil e, portanto, eu me imponho frente a outros. Isso faz com que eu tenha
controle das minhas fronteiras, só entra no meu território quem eu permitir, sai do meu território quem eu autorizar, e assim por diante. Agora, existe um outro conceito de soberania estatal, que é a soberania interna. A soberania interna. Essa soberania interna diz respeito à capacidade do Estado de internamente impor sua autoridade, seu ordenamento jurídico. Então, o Estado tem internamente a capacidade de fazer uma imposição, de impor o seu ordenamento jurídico e, repito, consequentemente, a sua lei, a sua autoridade. Então, às vezes a gente se pega pensando, por que eu tenho que cumprir determinada norma? Né? Por que determinada norma eu preciso cumprir? O que me obriga a cumprir uma lei que muitas vezes eu mesmo considero injusta? A soberania interna, essa capacidade, esse poder próprio do Estado de fazer a imposição do seu ordenamento. Então, quando o ordenamento jurídico passou por todo aquele controle de legalidade, passou pelo processo legislativo, passou por todas as etapas de elaboração de uma norma, e ela se faz norma, né, entra em plena vigência, depois da publicação, da sanção e etc., ela passa a ter uma aplicação integral. É por isso que é muito estranho essa cultura brasileira, que a gente tem normas que pegam e que não pegam, né? Que ela chama que a lei pegou, a lei não pegou. Isso não era para acontecer, e isso dificilmente um alemão, por exemplo, vai conseguir entender como é que uma lei é lei, mas não pega. Por quê? Porque ela deriva da própria soberania interna do Estado e da capacidade que o Estado tem de impor a sua vontade. Essa capacidade é exatamente o que é protegido por esses três crimes que nós vamos ver agora: desobediência, resistência e o desacato. Veja aí o que diz o artigo 329, que define o crime de resistência. É opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, a primeira coisa, né? Veja que o verbo que ele vai usar é opor. Então, ele já traz a ideia da oposição, da contraposição. Estou me colocando numa posição de resistência. Eu estou indo contra, eu estou indo de encontro àquela ação do Estado. Então, essa é a conduta que a gente vai perceber aqui. Há uma oposição, há uma contraposição, um choque em relação àquela ação do Estado. E mais ainda, eu estou me opondo, preste atenção, à execução de ato legal. Então, veja só, quando ele fala aqui em ato legal, isso aqui é muito... Percebam, eu até falei disso na terça-feira para vocês. Eu disse, olha, o legislador penal, muitas vezes, ele fala mais do que ele precisaria falar. É muito comum que o legislador criminal ele use palavras, ele use expressões até maiores ou mais importantes para poder destacar uma ideia. Então, por óbvio, né, que se eu estiver me opondo a um ato ilegal, eu não estarei praticando crime. Então, eu não precisaria ter na lei a indicação de que o crime acontece quando há uma oposição a um ato legal. Mas o legislador quis firmar isso, tá? Quis firmar essa ideia de que esta oposição ocorre, ela vai se realizar contra uma ação, um comportamento do Estado que é um ato legal. E aqui eu queria a máxima atenção de vocês, porque veja só, quando ele fala em legal, né, quando ele fala em ato legal, na verdade, a mensagem que ele quer nos passar é um pouco mais suave. Ele está falando num ato manifestamente não ilegal. Então, traduzam esse ato legal com um ato
que é manifestamente, desculpa, ato, deixa eu organizar isso aqui melhor. Legal significa manifestamente não ilegal. Porque, claro, eu tenho um direito, e a Constituição nos dá esse direito, porque ela define o princípio do acesso à justiça, eu tenho um direito de, em face de uma determinada ordem, de um ato, de uma situação que eu não concorde, eu tenho o direito de ir à justiça e contestar essa determinada ordem. Eu tenho o direito de contestar esse determinado ato. Eu tenho esse direito. Então, se eu não considero aquele ato como um ato lícito, ou justo, ou adequado, se eu acho que ele é desproporcional, que ele ofendeu uma determinada norma, eu tenho o princípio do acesso à justiça e eu vou à justiça buscar a suspensão, a cassação, a anulação, a declaração de legalidade. Tudo bem. Mas, no primeiro momento, eu sou obrigado a cumprir aquela ordem, eu sou obrigado a cumprir aquela determinada ação do Estado. Eu só estaria desobrigado, vejam só, se ela fosse manifestamente, claramente, cabalmente legal. É por isso que eu não estou trabalhando aqui com a ideia de que eu estou desobrigado a cumprir se a ordem foi legal, porque não sou eu que vou determinar se aquela ordem é legal ou não. Em última instância, quem determina isso é a justiça. Quem vai definir se aquela ordem do Estado é legal ou não, quem rotula de legal ou não, é a justiça, não sou eu. Então, é por isso que eu posso me insurgir apenas em casos em que for manifestamente, claramente, ou seja, sem muito esforço, eu consigo perceber a ilegalidade. Deixa eu te dar um exemplo. A Constituição Federal define como inviolável o domicílio. Essa inviolabilidade do domicílio ela só pode ser afastada no caso de flagrante delito. Então, está acontecendo um crime, o flagrante delito afasta essa inviolabilidade. Ele também afasta essa inviolabilidade no momento que eu tenho uma situação de grave e iminente perigo. Por exemplo, eu percebo que uma parte daquela casa está pegando fogo. Claro que eu vou ter a possibilidade de ali ingressar para salvar alguém, salvar um animal, etc. E a terceira hipótese de exceção a essa inviolabilidade do domicílio é para cumprir ordem judicial durante o dia, e aí durante o dia é independente de permissão do dono daquele domicílio, ou durante a noite, se o responsável por aquele domicílio autorizar. Então, por exemplo, uma diligência de busca e apreensão, ela pode ser cumprida de 6 da manhã às 18 horas. É por isso que a gente assiste, né, com uma certa frequência, aquelas operações da Polícia Federal ou da Polícia Civil de busca e apreensão, ou mesmo de prisão, deflagradas a partir das 6 da manhã. Porque é aquele momento em que eu não preciso mais da permissão do responsável por aquele domicílio. Durante a noite, eu até posso cumprir aquela diligência de busca e apreensão, mas eu vou cumprir se e somente se aquele determinado responsável me autorizar, somente se aquele determinado responsável autorizar a minha presença ali. Muito bem. Então, imagina que um oficial de justiça chegue à minha casa 10 horas da noite para cumprir uma diligência, ou a polícia chegue 10 horas da noite para cumprir uma ordem de busca e apreensão, e eu não autorizo a entrada. Eu estou diante de um direito meu que a Constituição me reservou. Porque eu vou dizer, olha, essa hora você não entra, você pode esperar ir até amanhecer o dia, 6 horas eu já não posso mais te impedir. Mas agora, 10 da noite, eu vou te impedir. Isso e aí caso ele resolva entrar, eu estou diante de uma ordem manifestamente, de um ato, aí nesse caso, manifestamente legal, claramente legal. Então, o que o código quer dizer quando ele fala em ato legal, é aquele ato que tem uma cara de legalidade. Pode até ser que amanhã eu consiga provar, numa fase judicial, que na verdade ele não é tão legal assim. Mas aquele momento ele não transparecia cabalmente, manifestamente,
uma ilegalidade, tá? Então, eu tenho que cumprir esse ato que está revestido, que tem uma cara, que tem uma expressão ali de legalidade. E aí, se eu me oponho a esse ato, veja só, mediante, segue o artigo, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Então, aqui tem um elemento muito importante. Eu tenho um elemento da violência. Então, o meio, o caminho através do qual eu vou me opor àquela determinada ordem é um meio violento, é um meio de violência. Agora, aqui, muita atenção. Essa violência deve ser dirigida à pessoa. Quando ele fala aqui, veja o que está falando aí o artigo. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Então, essa minha ação violenta, essa minha ação ameaçadora, está sendo dirigida, tem como foco, tem como objeto o indivíduo, a pessoa. E quem é essa pessoa? O funcionário ou mesmo alguém que esteja prestando auxílio a ele. Então, vamos imaginar o seguinte: foi autorizado, foi determinado uma ordem de reintegração de posse de um imóvel, de um terreno. Quando chega lá o oficial de justiça, acompanhado de agentes da prefeitura, de policiais, aquelas pessoas que ali estão naquele terreno reagem jogando pedras, jogando pedaços de pau, coquetel molotov, agredindo fisicamente os agentes do Estado que estão ali. Ou mesmo, eles não agredem o oficial de justiça, eles não agredem o funcionário da prefeitura. Mas imagina comigo que a prefeitura contratou uma empresa, portanto, empresa, eu estou falando de uma entidade privada, particular, mas que aquela empresa levou ali os seus caminhões para retirar aqueles bens, aqueles objetos. E eu agrido o motorista do caminhão. Veja, eu não estou agredindo o funcionário, eu não estou agredindo o agente público, eu estou agredindo o motorista do caminhão. Porém, aquele motorista daquele caminhão, repito, empregado de uma empresa privada, está ali a prestar auxílio, a prestar colaboração, a prestar apoio ao funcionário público que cumpre aquela determinada diligência. Então, a gente percebe que aqui a violência é dirigida, mirando, visando atingir a pessoa, quer seja o próprio funcionário que executa a ordem, quer seja alguém, eventualmente até um particular, que está colaborando com ele. Mas qual é a grande chave, qual é o elemento mais importante que eu tenho no artigo 329? É o uso da violência ou da ameaça contra o indivíduo, contra a pessoa. Esse é o elemento mais importante, tá? O parágrafo 1º, ele vai trazer uma hipótese qualificadora, porque a pena vai sair de 2 meses a 2 anos o caput, para o parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Então, esse parágrafo primeiro é muito interessante, porque ele vai nos sinalizar de forma muito clara que o que se consuma, mesmo que a minha oposição violenta não produza efeito algum. Então, o fato de chegou o agente público para fazer reintegração de posse, eu me oponho com violência àquela reintegração de posse, mas ele consegue fazer a reintegração, ele consegue fazer cumprir aquela ordem, o crime já existe. Então, o crime se consuma no momento em que eu realizo aquela oposição violenta, independentemente se eu consigo ou não fazer com que a administração não cumpra aquilo que ela pretendia cumprir. Agora, eu já usei essa expressão várias vezes, é porque ela se encaixa de novo aqui, além da queda do coice. Se eu fiz a oposição,
agredi, ameacei aquele funcionário público ou quem o auxiliava. E, além disso, eu consegui, pela minha oposição, que eles fossem embora, por exemplo, que eles não cumprissem a busca e apreensão, que eles não cumprissem a reintegração de posse, que eles não cumprissem aquela ordem de penhora, que eles não cumprissem aquela ordem de prisão, ou seja, aquela ordem que eles iriam cumprir, aquele ato que eles iriam executar, eu consegui, com a minha oposição violenta, que eles não o fizessem. Eu estou na hipótese do parágrafo 1º. Né? Então, eu tenho aí uma pena aumentada se eu consigo criar realmente um obstáculo ao cumprimento daquela determinada ordem. E chego aí, finalmente, ao parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo, a gente vai traduzir como cumulativamente, as correspondentes à violência. Então, imagina que aquele meu ato de violência gerou uma lesão, gerou uma morte. Tá? Imagina isso. Aquele ato de violência foi capaz de gerar uma lesão, de gerar uma morte, de gerar algum tipo de ação nesse sentido. Eu responderei pelo crime do 329, resistência, e a lesão corporal, pelo 329 e o homicídio. Então, aqui o que ele está deixando claro no parágrafo 2º é que eu tenho a possibilidade de concurso. Então, se eu joguei uma pedra no motorista do caminhão e aquilo ali fez com que ele, por exemplo, perdesse a visão de um dos olhos, eu respondo pela resistência, mas, né, responderei efetivamente pelo crime de lesão corporal grave. Tá? Não, Sabrina, é o contrário. Se o ato ilegal não se realizar, é que vai se encaixar o parágrafo 1º. Tá? É exatamente o contrário a ideia. A tua pergunta, professor, se o ato legal se realiza mesmo diante da violência, eu estou no caput. Eu estou apenas no caput. Agora, se o meu ato de violência foi capaz de fazer com que a administração pública não conseguisse realizar aquele ato, não conseguisse, de fato, realizar aquele determinado ato, aí eu estaria no parágrafo 1º. Ou seja, se eu conseguir criar obstáculos àquele determinado ato, eu estarei aí no parágrafo 1º. Aí, dentro desse contexto, é que eu posso visualizar a incidência desse parágrafo. Tá claro, Sabrina? Então, o caput é que se encaixaria nessa figura. Tá bom? Queridos, o 330, né, o 330, ele vai, efetivamente, ter uma figura muito assemelhada ao 329, é muito assemelhada, mas ela é, digamos, atenuada. É uma figura importante, mas é uma figura que eu vou atenuar em relação à situação anterior. O que é que eu tenho aí no 330? Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, no crime do 329, eu estava resistindo através de um ato de violência ou ameaça à pessoa. No 330, eu tenho um crime de desobediência. Veja só, há um ponto de contato aqui importante, porque ambos os crimes tocam no mesmo ponto, que é o quê? Eu estou deixando de cumprir uma ordem judicial. Eu estou deixando de cumprir uma ordem efetivamente judicial. É isso que a gente vai ter em ambos os crimes, ou uma ordem mesmo administrativa. Enfim, uma ordem do Estado. A diferença entre o 329 e o 330 é como eu estou fazendo isso. De que maneira, de que forma eu estou a fazer isso. No 329, eu optei por uma violência ou ameaça à pessoa. No 330, eu simplesmente não estou cumprindo a ordem, mas sem violência à pessoa. Tá? Então, imagina que eles chegaram para cumprir aquela ordem de reintegração de posse e eu agrido aquele agente do Estado, agrido aquele determinado tipo de funcionário público. Né? A gente vai ter agressão a esse determinado agente. Jogo pedra, jogo ali algum tipo de pedaço de pau e etc. Perdão. Eu estou no 329.
Mas imagina que eles chegam para cumprir aquela determinada ordem de reintegração de posse e eu simplesmente sento no chão, me abraço numa árvore, me deito, ou seja, eu me recuso a sair. Eu estou desobedecendo, eu estou contrariando a ordem, mas eu não estou usando um meio ilegal. É por isso que a doutrina gosta de chamar esse crime do 330 de resistência de Gandhi, ou resistência gandídica. Vocês já devem ter ouvido falar do Gandhi, que foi o grande líder da independência indiana no final da década de 1940, no século passado, 1948, que ele propunha a chamada resistência pacífica, né? Então, ele propunha a desobediência civil, mas a desobediência civil pacífica contra a autoridade inglesa que dominava a Índia dentro daquele determinado contexto. É isso que vai acontecer, ou seja, eu estou não cumprindo a ordem judicial, portanto, eu estou me opondo àquela ordem judicial ou àquela ordem administrativa, em suma, aquela ordem do Estado, mas o meio que eu estou utilizando aqui é um meio diferente, que é o meio pacífico. Rafael, eu posso enxergar no 330, eu queria a máxima atenção de vocês a isso, eu posso enxergar no 330 o emprego da violência, eu posso ter a violência no 330? Pode sim, você pode ter a violência no 330, mas em que contexto? A violência aqui, ela será dirigida, vejam só, à coisa. Então, no artigo 330, eu posso visualizar o emprego de violência. Mas é uma violência, preste atenção, contra a coisa. A coisa. Então, o que é que eu tenho aqui? Imagina que eu jogo uma pedra, ou eu incendeio um carro da prefeitura, ou uma viatura da polícia, ou o caminhão que foi levado lá para levar as coisas quando ocorra o cumprimento, né, da desocupação. Eu tenho um ato de violência, mas um ato de violência contra a coisa. Eu continuo no crime do 330, porque o 329 é uma violência à pessoa. Então, se eu jogo uma pedra no vidro do carro, ainda estou no 330. Mas se eu jogo uma pedra visando atingir a cabeça do motorista, aí eu já estou no 329. E aqui acontece o seguinte, eu posso começar pela desobediência, mas a coisa vai evoluindo e eu caminho para a resistência. Chegaram para cumprir a ordem de reintegração de posse. Eu saí no chão. Por enquanto, eu estou cometendo só o 330. Mas as coisas vão esquentando, eu pego uma pedra e jogo na cabeça do oficial de justiça. Eu responderei, nesse caso, como o fato foi praticado dentro do mesmo contexto, eu respondo apenas pelo 329. Eu aplicarei o princípio aqui da consulção, respondo pelo crime mais grave. Então, eu posso começar no mesmo momento, no mesmo instante, com uma natural evolução. Agora, eventualmente, você pode visualizar um concurso entre essas figuras. Imagina, por exemplo, que você, num dia, ofereceu uma resistência pacífica, eles foram embora, aí no dia seguinte eles voltaram, e aí você jogou uma pedra na cabeça do oficial de justiça. Nesse caso, como os eventos não foram praticados dentro do mesmo contexto, eu vou responder por resistência e por desobediência, porque foram fatos isolados, distintos, praticados dentro de contextos diferentes, tá bom? E aí, queridos, chegamos no último dos crimes, que é o crime de desacato. Aqui no crime de desacato, que é um crime interessante, por quê? Primeira coisa, veja o que diz aí o crime: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Desacatar, a gente pode traduzir desacatar como retirar a autoridade, como desmoralizar.
né? Como retirar a honra, a autoridade, aquela moral que aquele funcionário público tem. Então, traduza desacatar como desmoralizar, desfazer, tá? É isso que a gente vai entender como desacatar. Uma questão muito importante aqui no desacato é que essa conduta ela tem que ser realizada mirando não a pessoa, mas sim o funcionário público. Isso aqui é muito importante para que a gente possa diferenciar o crime de desacato do crime, por exemplo, de injúria, calúnia ou difamação. Então, qual é a diferença do crime de desacato para os crimes contra a honra? A diferença eu tenho aqui entre um e outro. A diferença é que no desacato eu estou mirando, eu estou objetivando atingir o funcionário. Tá? Enquanto no crime contra a honra, eu não quero o funcionário, eu quero a pessoa. Então, o oficial de justiça chega para cumprir uma diligência de busca e apreensão na minha casa, ou uma diligência de penhora na minha casa. Eu digo, vá embora, você é um oficialzinho de justiça de nada, você é um oficial de justiça vagabundo, você é um oficial de justiça de não sei o quê. Veja, eu nem conheço aquela pessoa, eu nem sei quem é aquela pessoa, tá? Mas eu estou retirando ali a autoridade dele enquanto funcionário público. Aqui eu estou cometendo o crime de desacato. Agora, se eu quero ofender o meu vizinho, por exemplo, que eu sei que é oficial de justiça, e eu digo, olha, esse meu vizinho aqui, esse cara é um oficialzinho de justiça vagabundo. Veja, nesse caso, eu não estou cometendo crime de desacato. Eu até estou me utilizando da condição dele de funcionário público, mas eu quero atingir a pessoa. Então, eu quero atingir o meu vizinho, aquele indivíduo especificamente. Essa é a grande diferença que a gente vai ter no crime de desacato para o crime de o crime de desacato para o crime contra a honra. Essa é a diferença essencial que eu vou visualizar com vocês aqui. Então, veja, e é fácil a gente separar uma coisa da outra. O oficial de justiça chegou para cumprir uma diligência. Eu digo que ele é um oficial de justiça vagabundo. Isso é desacato ou isso é injúria? Fácil a gente saber a diferença. Se eu troco, num raciocínio imaginário, aquela pessoa por uma outra pessoa, então chegou o oficial de justiça, João. Se eu fizer o exercício e disser, na verdade, quem chegou foi José, e eu conseguir imaginar que você continuará ofendendo aquele oficial de justiça, é porque claramente você não quer atingir aquela pessoa, você quer atingir a autoridade pública que ele está ali representando. Nesse caso, eu vou ter o crime de desacato. Enquanto que se eu trocar e eu disser, não, eu jamais ofenderia o outro, porque eu queria atingir o João, eu estou num crime contra a honra. Então, o crime de desacato é aquele crime em que eu vou desmoralizar, eu vou ofender, eu vou tentar retirar a autoridade daquele indivíduo enquanto agente do Estado, enquanto funcionário do Estado, enquanto funcionário público. É por isso que pouco me interessa quem é a pessoa. Eu não estou querendo atingir a pessoa, estou querendo atingir o próprio Estado, nele personificado, pessoalizado. Já nos crimes contra a honra, lá do artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, eu estou atingindo a pessoa. Meu objetivo é atingir fulano de tal, e aí eu me utilizo da condição dele de funcionário por algum tipo de característica pessoal, de atributo pessoal em relação a isso. Tá claro? Queridos, sobre os crimes de hoje, alguma dúvida? Então, os pontos importantes. Crime de usurpação, qualquer um pode praticar. Crime de desacato, desobediência e resistência, eles bebem da mesma fonte. A diferença aqui é a forma através da qual eu busco desmoralizar, retirar a autoridade do poder público. Na resistência, eu uso de violência ou ameaça contra a pessoa. No desacato, eu não tenho violência nem ameaça contra a pessoa. Posso até ter violência contra a coisa, mas não é contra a pessoa. E, na última, no desacato, eu tenho essa desmoralização, essa ofensa ao funcionário, lembrando que não é a ele pessoa, é a ele agente do Estado. Bom? Dúvidas sobre tudo que nós vimos?
Na próxima semana, a gente vai avançar a partir do artigo 332. Eu quero terminar com vocês na terça-feira, para na quinta-feira da semana que vem a gente fazer uma revisão de todo esse conteúdo para a prova, já que na outra semana já vai ser prova, tá bom? Ótimo fim de semana para vocês, uma excelente quinta-feira, e a gente se encontra na terça-feira, se Deus quiser. Tá bom, queridos? Um beijo grande.